A paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, o nosso Jesus poderoso, maravilhoso, amado e fiel, que cura, liberta, transforma, salva, batiza com o Espírito Santo, escreve o nome no livro da vida, abençoa a vida na terra e leva para morar no céu eterno, na glória eterna, através da sua morte na cruz do Calvário, para todo aquele que o aceita como Salvador da sua vida, único suficiente, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. A Ele, hoje e sempre, eternamente, ao nosso Jesus, toda honra, toda glória e todo louvor. Glórias a Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Mais um vídeo aqui no meu canal, Rômulo Celestial, para abençoar a sua vida. Glórias a Deus. O princípio para não investir em pessoas erradas. Glórias a Deus. É um perigo, é destruidor quando você faz um investimento em uma pessoa inadequada, errada, pessoas que não vai trazer para a tua vida paz, tranquilidade, que não vai abençoar, mas vai sim trazer destruição, desordem, ignorância. Glórias a Deus, vai te afastar do teu propósito, afastar da tua missão de vida, vai minar a tua capacidade e vai ser uma pessoa destrutiva durante toda a tua vida. Esse princípio é importante, essa compreensão é importante. Quando você tem a compreensão de que um indivíduo, uma pessoa, não pode seguir junto com você, não pode conviver com você. A ausência de conviver não quer dizer que você não vai amar. Amar é um mandamento de Deus. Você tem que amar a todos, mas Deus não te obriga a conviver com todos. Glórias a Deus. Então, esse princípio é importante na decisão sobre uma pessoa que você vai casar com ela. Se você casar com uma pessoa errada, você pode cometer um grande erro na sua vida. Glórias a Deus. A decisão é um momento sublime do dia. E decidir é importante. Glórias a Deus. Não tome uma decisão nunca por um momento de emoção. Se você vier tomar uma decisão por um momento de emoção, você pode trazer destruição, desastre, desordem e cicatrizes durante toda a tua vida. Antes de tomar uma decisão, droba o joelho, ora, conversa, fala com Deus. Pergunta a Deus quem são as pessoas que podem conviver com você, se aproximar de você, que você vai dar um espaço para entrar no teu espaço vital. Você precisa ter esse entendimento para que você venha ter uma vida facilitada sobre as pessoas que se aproximam de você, que buscam intimidade, relacionamentos e reciprocidade contigo. Ora a Deus primeiro. Compreender o princípio sobre você não investir em pessoas erradas é transformador, vai levar você para um caminho de mais facilidade mediante as lutas, as interrupções da vida. Ninguém está ausente de lutas. Todo dia nós passamos por lutas. Glórias a Deus. E trazer mais fardo, acrescentar mais fardo para as lutas, glórias a Deus, é uma decisão pessoal sua. Glórias a Deus. Se Deus tem algo contigo na terra, o caminho de Deus é perfeito para a tua vida, mediante as tempestades, as situações adversas que vêm ao teu encontro, ao teu caminho. Agora, acrescentar mais fardo pesado, acrescentar mais lutas, isso aí é com você, é contigo. Então você decide quais as pessoas que são adequadas para conviver contigo, quais são as pessoas que você deve investir. Glórias a Deus. Investir em pessoas, para mim, é um investimento mais importante na terra. Mas para investir em pessoas, você precisa vigiar, orar, louvar, jejuar, buscar ao Senhor e pedir a Deus uma confirmação sobre quem são as pessoas. Hoje no mundo tem 8 bilhões de habitantes. Deus conhece todos, os que não servem a Ele, os que não servem. Deus conhece mente, vontade, desejo, coração, espírito, alma. Todo ser humano Deus conhece, porque foi Ele quem criou. E Ele sabe quais são as pessoas adequadas que possam trilhar esse caminho contigo, que vão ficar na metade do caminho, que vão seguir contigo, que você pode conhecer, que você pode conviver, apenas falar, pessoas que você pode trazer para o teu meio ambiente ou extrair, tirar fora do teu meio ambiente. Esse entendimento ele é poderoso para se viver. E você saber qual a pessoa certa que você vai investir,
abençoa a vida. Glórias a Deus. Jesus Cristo amava todos. Jesus Cristo, ele escolheu 12 discípulos, mas tinha 3 discípulos que Jesus tinha mais um pouco de intimidade, que era Pedro, Tiago e João, que eram 2 irmãos. Glórias a Deus. Filho de Zebedeu e de Salomé, junto com Pedro. Jesus amava todos, convivia com todos. Mas esses 3, Pedro, Tiago e João, eram homens que eram mais próximos de Jesus. Glórias a Deus. Intimidade é uma coisa muito forte. E nem todas as pessoas podem fazer parte do teu círculo, do teu ambiente, entrar e se envolver na tua intimidade. E trazer um entendimento para isso é importante. Glórias a Deus. E abençoa a forma como você vai viver. Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, que é meu livro de regra de fé e vida. Daqui eu vou trazer os versos sobre o tema deste vídeo para abençoar a tua vida. Glória a Deus. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 2, verso 5. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe. Vou repetir. Provérbios 2, 5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe. Salomão está dizendo aqui, glórias a Deus, no livro de Provérbios, glórias a Deus, que espinhos e laços, laço também é destruição, há no caminho do perverso, daquele que tem um coração mau, que vive praticando o mal. O que guarda a sua alma retira-se para longe. Salomão aqui está dizendo, se você conhece alguém que é perverso, se tem alguém perverso, você não pode conviver com ele, porque o caminho do perverso é o caminho da destruição. Quando Salomão fala aqui para você guardar a sua alma, ele está falando que você vai guardar a sua pessoa. Você está se resguardando, se livrando de viver e caminhar com pessoas perversas. Porque se você entra no caminho de alguém que é perverso, glórias a Deus, você pode entrar também em um ambiente de destruição. E a destruição que estava na vida daquela pessoa pode vir para a tua vida. E você viveu uma vida destruída, glórias a Deus. A vida, ela atende a modelo de comportamento. Glórias a Deus. Ninguém nasce fumando. Alguém que fuma foi um comportamento que ele adquiriu. Ninguém nasce bebendo bebidas. Mas por que alguém bebe? Comportamento adquirido. A vida é sobre também adquirir comportamento. Existem pessoas que têm comportamentos destrutivos. Pessoas que vivem uma vida de errada porque decidiram e aderiram a um comportamento errado. Eles estão no caminho de destruição. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parecem bons, mas são caminhos de destruição. E se esse tipo de pessoa venha conviver com você, você vai entrar em rota de colisão da sua própria destruição, porque você está andando com alguém que está em um caminho altamente destrutivo. Glórias a Deus. Provérbios 2,5. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe. Deus dá, se você orar, buscar, louvar, jejuar o Senhor, assim querendo Deus, Ele vai dar um entendimento, um discernimento, para você saber quem é com você, quem não é com você, qual é a pessoa adequada para você conviver e qual é a pessoa adequada para você não conviver, quem pode chegar no teu meio ambiente, quem não pode, e aquelas pessoas que você vai dar apenas a paz do Senhor, lá, tudo bem, e vai seguir a sua vida. Aqui também, em Provérbios 22, verso 24, 25, traz uma instrução poderosa sobre as pessoas que você deve e que não deve andar. Provérbios 22, verso 24, 25, 24. Não acompanhes o irracível, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprenda as suas veredas e tome o laço para a tua alma. Vou repetir. Verso 24 do capítulo 22 de Provérbios. Não acompanhes o irracível, nem andes com o homem colérico. 25. Para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Isso é muito poderoso. É importante você saber quem são as pessoas. Glórias a Deus. Aqui ele está dizendo para você ter discernimento sobre o caráter daquele que chega perto de você. Ele diz, não andes, não é para andar.
não é para conviver. Você pode falar, mas não é para andar com quem? Com o irascível, com o colérico, porque assim você vai aprender as veredas dele, os caminhos que eles caminham, os ambientes que eles convivem e a sua jornada errônea de autodestruição de vida, para que não aprenda suas veredas e toma o laço para a tua alma. O laço vem do inimigo. E o inimigo arma laço para destruir. E o inimigo também usa pessoas para armar laços para destruir aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Então, se livrar das pessoas erradas é poderoso, é importante para a vida. Glórias a Deus. Saber quem são as pessoas é importante, glórias a Deus. Temos que saber quem são as pessoas, glórias a Deus. Como diz aqui o verso, trazendo as minhas palavras sobre a interpretação do verso. E não ter julgamentos superficiais sobre as pessoas, mas saber quem elas são, glórias a Deus. Isso requer um conhecimento das pessoas, das suas atitudes e dos seus valores. Olha o que diz aqui, repetindo novamente, o 24. Não acompanhes um irascível, nem antes com um homem colérico. 25. Para que não aprenda suas veredas, seus caminhos. Glória a Deus. A forma, o estilo, o modelo de vida que essa pessoa vive. E toma o laço para a tua alma. Laço é destruição. Só Jesus para quebrar o laço do inimigo, o laço do passarinheiro, com uma seta perniciosa, como diz no Salmos 91, glórias a Deus e toda ação do maligno. Mas você precisa se livrar dessas pessoas, glórias a Deus, e ter um conhecimento dessas pessoas sobre o seu estilo de vida, as suas atitudes e os seus valores, para você não pode ter julgamentos superficiais sobre as pessoas. Você precisa de uma forma, glórias a Deus, sobre você, orgânica, saber quem as pessoas. E, em primeiro lugar, através de você orar, louvar, buscar o Senhor, para Deus mostrar a você quem são as pessoas, na dimensão espiritual, saber quem são as pessoas, quais os sentimentos que elas têm por você, quais as razões que elas chegam sobre a tua pessoa e por que elas entram no teu ambiente, quais são os seus convites, suas propostas, o que ela tem a oferecer a você, analisar e se afastar quando são pessoas coléricas, destruidoras, que têm veredas que são caminhos destruidores que podem armar um laço para destruir a tua alma e destruir a tua vida. Glórias a Deus. Destruindo a alma, destrói a vida. Glórias a Deus. Ora a Deus sobre as pessoas. A palavra de Deus diz que você precisa orar, conversar com o Senhor. Sempre. E Deus quer conversar com você. Converse com Deus sobre quem são as pessoas. Para você saber quem são as pessoas que devem investir e não investir. Para estar no teu espaço vital e se envolver no meio ambiente em que você vive. Glórias a Deus. Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, diz sobre pedir sabedoria a Deus. Estou com a Bíblia Sagrada aqui. Peça sabedoria a Deus e peça entendimento a Deus para Deus falar contigo e te revelar assim, querendo Ele, e dar um entendimento em você sobre quem são as pessoas. Glórias a Deus. Porque as pessoas são mais, né? Chamam-se de amigos, mas muitos são inimigos íntimos. Eu compreendi, no meu simples entendimento, que cada ser humano só pode ter, no máximo, 4 amigos. Esse é o meu simples entendimento. De 3 a 4 amigos, o ser humano médio pode ter, não pode ter mais que isso. O resto está dividido entre colegas, pessoas que tentam se aproximar de você e inimigos íntimos. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Você só pode ter, no meu simples entendimento, glórias a Deus, que eu trago para você aqui no meu canal, nos meus vídeos, você só pode ter, no máximo, só pode ter 3 ou 4 amigos, no máximo. O restante está dividido entre colegas e inimigos íntimos, aqueles que se passam como amigos. Glórias a Deus, glórias a Deus. Se não for Deus para nos livrar, para nos abençoar, para afastar daqueles que têm no íntimo, no seu coração, o desejo destrutivo de nos abater, dos invejosos, maldosos, maliciosos, falsos, só Deus para livrar. E Deus livra. Pessoas erradas entrando no teu caminho vai trazer
um impacto negativo e destrutivo? E nos ambientes que você vive, os caminhos que vocês andam, seja no trabalho, qualquer segmento da sociedade que você faz parte, traga esse entendimento para saber quem são as pessoas. Porque as pessoas erradas, elas vão trazer impactos negativos e impactos destrutivos para a tua vida. E orar, louvar, buscar, adorar o Senhor, se consagrar a Deus, para demonstrar a você quem essas pessoas é importante. Igreja não é céu, igreja tem tudo. Não falo de nós, a igreja de Cristo, os servos do Senhor, que temos o Espírito Santo de Deus em nós. Eu falo do ambiente da igreja física, onde está todo tipo de pessoa. Não importa o ambiente, seja numa igreja, seja no trabalho, seja no meio de parentes, seja em qualquer área que você for, peça a Deus discernição para Deus te mostrar, sim, querendo Deus, e te dar um entendimento do que são as pessoas. Que você pode trazer para o teu meio ambiente, que você pode viver conversando ou em alternância de conversas, oi, no básico, e pessoas que podem ser participativas de uma certa porcentagem e medida na tua vida, glórias a Deus, e pessoas que venham a ser pessoas amigas, como eu falei. No meu simples entendimento, eu acredito que o ser humano médio, natural, ele só pode ter, no máximo, 3 amigos, elevado a 4, no máximo, não mais que isso. O restante são colegas e demais inimigos íntimos que vêm camuflados de amigos. Glórias a Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no livro de Provérbios. Eu estou lendo aqui muito o livro de Provérbios. Palavras do rei Salomão, o homem mais sábio, nascido da carne, nascido de homem e de mulher que veio nessa terra. Ele era filho do rei Davi, junto com Davi, o seu pai, um dos 3 maiores reis da história, entre os 3, os 2. O mais sábio que veio na terra foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio através do Espírito Santo de Deus. Ele é tudo na nossa vida. Ele é o Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Glórias ao nosso Jesus. Agora, homem nascido da carne como eu, como você, como mulher, foi Salomão. E ele diz aqui na sua palavra, Salomão inspirado por Deus, em Provérbios 13, verso 20. O que anda com sábios ficará sábio. Olha que instrução poderosa. Mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Repetindo, Provérbios capítulo 13, verso 20. O que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Busque andar com pessoas que temam a Deus, que servam a Deus, que tenham uma vida com Deus, que te ame, também tem esse detalhe, que te ame, que te respeite, que goste da tua pessoa, que queira a tua companhia e que tenha sabedoria. As pessoas mais importantes que você deve trazer para o teu meio ambiente, para a tua vida, é uma pessoa que sirva a Deus, que tema a Deus, mas que venha também te amar, te honrar, te respeitar. Porque não é todo mundo que serve a Deus, que tema a Deus, vai gostar de você. Glórias a Deus. Eles têm que te amar. Mas gostar é algo particular, pessoal. Então não é todo mundo que serve a Deus vai gostar de você. Mas uma pessoa que ama a Deus, que serve a Deus, tem uma vida consagrada a Deus, que te ama, que te honra, que te respeita, glórias a Deus, que tem o desejo de te abençoar, que quer o teu bem, que você cresça, e que tem sabedoria para te abençoar, para viver, traga essa pessoa para o teu meio ambiente. Assim, Deus permitindo, em segundo lugar, de acordo com, em primeiro lugar, com querer a vontade de Deus, em segundo lugar, através da tua percepção sobre essas pessoas, para trazer para o meu ambiente, para conviver contigo. Glórias a Deus. Provérbios 13, capítulo 13, verso 20. O que anda com sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Glórias a Deus. Esse verso aqui diz algo poderoso do meu entendimento. Ele avalia aqui o fruto de nossas associações. E esse verso aqui ele nos ajuda a determinar se pessoas contribuem positivamente para o nosso crescimento. Porque diz aqui, o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Então aqui ele diz para a gente conviver com pessoas que contribuam positivamente para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem-estar emocional, para a nossa pessoa. Esse verso também aqui de algo importante, pessoas contribuem para nossas realizações gerais e fundamentais. É o que esse verso diz aqui. Glória a Deus. Esse verso também traz para o meu entendimento que é sobre trazer um impacto positivo ou negativo. Esse verso ele fala de 2 impactos. O impacto positivo ou negativo. O que anda com sábio ficará sábio. Impacto positivo.
Mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente impacto negativo na sua vida. Glória a Deus. Então aqui está dizendo que nós viemos a permitir pessoas entrar na nossa vida que venham trazer sobre nós para que venham proteger os nossos valores. Aqui fala de proteger valor, proteger os nossos corações e pessoas que se posicionam em relacionamentos com nós sinceros, de respeito, de caráter e levando a nós para Deus. Glória a Deus. Isso é meu conhecimento simples, um relacionamento aqui significativo para nos enriquecer e se aproximar de Deus. Provérbios 13:20, o que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Ande com pessoas que temam a Deus, que amam a Deus, que te amam, que te honram, que respeitem e que tragam sabedoria. O livro aqui de Provérbios, capítulo 13, verso 20, ele traz também algo poderoso. Ele aqui está reforçando o poder dos relacionamentos. Como eu falei, tem pessoas que trazem impacto positivo e impacto negativo. Então aqui ele reforça o poder dos relacionamentos. Quando nos cercamos de indivíduos, de pessoas, ele reforça isso. Que incorporam, como ele diz aqui, o que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. É pessoa que anda com tolos, pessoas destrutivas. Então esse verso aqui, ele traz para nós, para um entendimento, para nós cercar de indivíduos também, que incorporam sabedoria, integridade e valores piedosos. Pessoas com valores piedosos é importante para conviver. Porque pessoas com valores de piedade, elas podem transferir para você, como pessoa, uma certa paz, pensamentos bons e conselhos para abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Elas vão trazer aqui, de acordo com o verso, uma influência boa para o teu crescimento pessoal. Porque pessoas piedosas atraem um crescimento pessoal para nós. No sentido de convivência. Porque o ambiente vai ser um ambiente de paz e não um ambiente de opressão, não um ambiente destrutivo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Provérbios 13:20. O que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá severamente. Glórias a Deus. Vamos ler aqui também, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, em Eclesiastes 49, verso 10. Eclesiastes 49, verso 10. Eclesiastes 49, verso 10. Melhores são dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Eclesiastes 49, 10. Melhores são dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Glórias a Deus. Essa passagem é muito importante. Aqui ele está destacando o apoio e a natureza encorajadora dos relacionamentos positivos. Essa palavra aqui de Eclesiastes, ela está trazendo para nós um apoio, um encorajamento para uma natureza positiva de alguém que possa conviver no seu meio ambiente. Que você possa trazer um entendimento sobre quem é aquela pessoa. Glória a Deus. Por outro lado, também esse verso fala aqui de associações negativas que podem ser prejudiciais para a tua vida. Esse verso aqui, Eclesiastes 49:10, melhores são dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Esse verso, ele é muito impactante. Diz aqui em Eclesiastes 49:10, melhores são dois do que um, porque tem melhor pago do seu trabalho. Esse livro aqui da Bíblia Sagrada, como eu falei, ele destaca um apoio à natureza, uma natureza encorajadora nos relacionamentos, que vai trazer impacto, seja positivo ou seja negativo. Glórias a Deus. E ele traz aqui uma associação negativa, no meu simples entendimento, que pode ter efeitos prejudiciais em nossas vidas. Essas associações negativas, o que é uma associação negativa? É você se associar com pessoas que têm um caminho destrutivo, que são altamente, glórias a Deus, impróprios para conviver, pessoas negativas, pessoas que não servem a Deus, que têm conselhos destrutivos, pessoas que não trazem paz para o ambiente, pessoas que convivem com a desordem, com a vida errada, pessoas que vivem enganando, glória a Deus, camufladas, como fossem pessoas certas, corretas,
que abençoam, como pessoas de bem, mas a sua essência, a sua verdade, que Deus está vendo, glórias a Deus, o seu coração é mau, a sua intenção é negativa, o seu objetivo é destruir, trazer desordem no ambiente. Ele não se contém quando ele vê outra pessoa crescendo, uma pessoa sendo abençoada, glórias a Deus, e essas pessoas vêm com elementos de inveja, de maldade, de malícia. Ela traz conselhos destrutivos, camuflados, como fossem bons conselhos, conselhos para abençoar uma vida, conselhos de paz, mas o seu ritmo, ele é destruidor. E esse tipo de pessoa não é uma pessoa para se conviver. Você pode falar com elas, apertar a mão delas, mas só até ali e não seguir mais. Cada um para o seu lugar, cada um para o seu ambiente, cada um para, glórias a Deus, o seu ambiente de vivência natural que é proposto para se viver. Nem todo mundo pode andar com você, seja lá quem for, independente de cor, de raça, de pele, de meio social, de altura. Glórias a Deus. Glória a Deus. De diploma, de entendimento, de conhecimento, de formação. Glórias a Deus. Independente de qualquer meio social. Nem todo tipo de pessoa pode conviver com você. E você precisa vigiar nisso. E orar, louvar, jejuar, buscar o Senhor, consagrar a Deus. Para demonstrar que são as pessoas você. Para trazer para o seu ambiente, para o seu caminho, pessoas que venham acrescentar e não a degradar. Pessoas que vão abençoar a tua vida e não a destruir. Pessoas que vão ficar regozijadas com a tua vitória e não com inveja, com desânimo, proferindo palavra de destruição, dizendo que você não consegue. Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de João, capítulo 15, verso 13. Diz assim a santa palavra do Senhor: ninguém tem amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Glórias a Deus. Aqui fala de Jesus, Jesus Cristo. Ninguém tem amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Aqui fala do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui Jesus fala dele mesmo. Que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então aqui, o amor sacrificial de Jesus e compromisso com os seus discípulos exemplificam aqui um impacto transformador de relacionamentos positivos, nutritivos. Glórias a Deus. Jesus ama a todos e ele morreu por toda a humanidade. Mas o pecado afasta o homem de Deus. Jesus ama a todos, mas ele abomina o pecado. Jesus ama a todos. Glórias a Deus. Mas ele abomina o pecado. Ele te ama. Mas se você pecar, você vai entristecer a Deus. O Espírito Santo de Deus fica triste se você peca. Glórias a Deus. Mas se você serve a Deus, ama a Deus, está firme com Deus, Deus se alegra. Glórias a Deus. Deus ama a todos, mas ele abomina o pecado. Mas o fato de Deus amar a todos e ele te amar também, Deus não quer que você conviva com todos. Tem pessoas que Deus não quer que você ande com elas. Mas ele ama aquela pessoa, ele quer salvar ela. Mas não dá para você conviver. Seja em qualquer ambiente, na igreja, fora da igreja, no trabalho, entre parentes, em qualquer lugar que você for, ambientes que você vê, sente e conversa com pessoas. Deus ama a todos, mas Deus não quer que você ande com todos. Isso é importante para você vigiar na vida. Eu vigio nisso. Eu amo a todos, mas não convivo com todos. Eu falo com as pessoas, mas não trago nunca elas para o meu ambiente, para a minha vida pessoal. Glórias a Deus. Para o meu espaço vital. Conviver, falar, é totalmente distinto. Conviver é uma coisa totalmente distinta de falar. Falamos, mas nós convivemos. Amamos, queremos que Deus ame e salve a todos, mas não convivemos. Porque tem pessoas que Deus ama e Ele quer que você ame, mas não dá para conviver. Porque pode te levar para um ambiente de destruição. Pode te afastar de Deus. Se você serve a Deus, até te tirar da presença de Deus. Porque o inimigo pode se utilizar dessa pessoa e ela carnalmente também. Te afastar dos caminhos de Deus, te afastar da tua família, te afastar da tua missão de vida. E você viveu uma vida destrutiva, porque você não vigiou com pessoas que era para vigiar. Devemos sempre refletir, meditar na palavra de Deus e refletir na palavra de Deus sobre esses versos que eu venho trazendo aqui no vídeo.
para abençoar a sua vida, para você saber quem são as pessoas que você deve investir na tua vida. Investe naquelas que amam a Deus, que se alegram com a tua vitória, que querem o teu bem, que oram por você, que desejam o teu crescimento. Essas pessoas você pode até trazer para o teu meio ambiente, para o teu espaço vital. Mas aquelas pessoas que são invejosas, destrutivas, que não querem que você cresça, que é contra você, que ora contra você, que tem inveja de você, que se levanta contra você, essas pessoas você fala e pede para Deus salvar elas, mas elas seguem o caminho delas e você segue o seu caminho. Eu fiz um vídeo aqui no meu canal, um vídeo de 1 hora e 45 minutos. Eu faço 3 tipos de vídeos. Shorts do YouTube são vídeos de 3 minutos, vídeos tradicionais e vídeos áudios. Eu fiz um vídeo áudio de 1 hora e 45 minutos falando sobre a inveja. A inveja, ela é destruidora? Glórias a Deus. Veja aqui no meu canal para abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então aqui fala, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por todos. Ele ama todos, ele quer salvar todos. Mas existem pessoas que ele ama e que ele quer salvar, que ele não quer que você ande com essas pessoas. Glórias a Deus. Vamos ler também aqui a palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 4, verso 23, e vou trazer o entendimento desse verso para abençoar a sua vida, como os outros versos. Glórias a Deus. Provérbios 4, verso 23. Assim é a santa palavra do Senhor. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes das vidas, o desejo da vida, as vontades da vida. Nós temos 2 mentes. A mente cima, eu já fiz um vídeo sobre isso, e a mente baixo, que é o coração, que é a submente. Sub é aquilo que é abaixo, que é submerso. O coração é o ambiente mais profundo do ser humano. Só Deus conhece o teu coração. Você não conhece o coração. Tem coisas no seu coração que você não conhece. Mas Deus conhece o teu coração e o coração de todos os moradores da terra. O teu coração é um ambiente profundo que só Deus conhece. É no coração que decidimos. Não quero falar aqui sobre o que eu falo em outros vídeos, para não estender esse vídeo aqui, esse tema, glórias a Deus. Mas é no coração que decidimos. Então toda informação que você recebe, através da visualização, da vista dos teus olhos, através dos teus ouvidos, da tua audição, do entendimento que é na tua mente, nem tudo pode ser para o coração. Você tem que filtrar o que desce para sair coisas boas, para você decidir. Você decide com o coração. Nós vivemos aquilo que armazenamos no coração e não aquilo que ouvimos. Vou repetir. Nós vivemos aquilo que armazenamos e não o que ouvimos. O que ouvimos pode ser peneirado. Você pode ouvir algo, ser filtrado na uniformidade entre a mente e o coração e não descer para o coração. Mas você pode ouvir algo e descer. Se for coisa ruim, você tem que lançar fora, não deixa descer para o coração. Que só vem descer para o teu coração coisas boas, porque é daqui que saem as decisões, os desejos para a vida. As decisões começam com a alma e depois para o coração. Mas ela passa pela mente e pela vista que está na visão, no ambiente que está ampliado na tua frente, sobre o que você vê, observa, entende e compreende, e traz o entendimento sobre aquilo que está sendo passado para você, sobre uma voz, sobre qualquer forma de informação para a sua pessoa. Você tem que ter muita vigilância naquilo que você ouve, para antes descer para o coração, para você vir a ter o desejo de realizar algo que tem no teu coração. E tudo antes, dobra o joelho, ora, louva, jejua, se consagra e conversa com Deus. Glórias a Deus. Provérbios capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Glórias a Deus. Aqui também destaca, no meu simples entendimento, a importância de estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos. Limites saudáveis em nossos relacionamentos. Aqui, para mim, esse verso traz também essa importância. Que aqui traz também, no meu simples entendimento, que era para proteger o nosso bem-estar emocional. Proteger o nosso bem-estar emocional é de suma importância para se viver todos os dias da vida. Glória a Deus. Também diz aqui que é para preservar o nosso senso de autoestima. Nós temos autoestima. Quando a sua autoestima está baixa, o seu ser fisiológico, ele trabalha abaixo
da sua profundidade, abaixo do seu rendimento. Mas quando a sua autoestima está alta, que é bom, o seu ser pessoal fisiológico, que é todo o seu ser físico, sua alma, sua mente, seu espírito, a sua pessoa, o seu corpo, trabalha de uma forma poderosa, abençoada, positiva. Você começa a chegar as coisas de uma forma maravilhosa. Isso é bom. Você traz o entendimento. Glórias a Deus. Então, o seu ser fisiológico faz parte da sua pessoa. E quando ele está bem, você vai estar muito bem. Se você estiver mal por dentro, você vai atuar ruim por fora. Mas se você estiver bem por dentro, no seu ser fisiológico, você vai atuar bem por fora. Preservar o seu ser fisiológico é importante. E isso envolve também sobre investimento em preservar nosso senso de autoestima é importante. É colocar barreiras, é colocar limites nas pessoas. Dizendo para elas, através de um olhar, através de uma linguagem corporal ou falando, você pode só vir até aqui. Daqui você não pode passar. Glórias a Deus. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Glórias a Deus. Você precisa entender o que é aceitável nos relacionamentos e trazer uma perspectiva nas pessoas, um entendimento das pessoas, qual o limite que ela pode ir até aqui, ou voltar, ou recuar. Se pode passar de uma linha imaginária. Você tem que botar uma linha imaginária nos teus relacionamentos, nos ambientes que você vai, transmitindo para pessoas. Você pode só vir até aqui, até esse limite. Desse limite não é adequado você passar. Você não pode passar desse limite. Porque se você passar desse limite, não vai ser bom para você. Não vai ser bom para mim? Glórias a Deus. Eu quero paz. E se você quer paz, existe uma linha imaginária que todo ser humano tem que colocar e postar perante todos aqueles que estão ao seu redor, dizendo a eles, daqui você não pode passar. Glórias a Deus. Então, Provérbios 4, 23 está dizendo também que nós temos que ter comportamentos aceitáveis, interações em nossas relações, sob expectativas nos relacionamentos, que são essenciais, de acordo com o verso, para manter o respeito. Aqui traz o entendimento para mim, que trazer integridade no relacionamento é essencial para manter o respeito e a autonomia pessoal da sua pessoa, glórias a Deus, quando estabelecemos limites claros. Trazer uma autonomia pessoal sobre a sua pessoa, quando você vai estabelecer limites claros, traz paz em todos os ambientes que você se faz presente. Porque você é o autônomo do teu próprio ser. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, você. Ninguém pode infringir nem entrar no teu espaço vital, a não ser que você permita. Então, se você tem autonomia sobre a sua pessoa, você tem total legalidade para colocar uma linha imaginária para as pessoas, dizendo a elas, você só pode chegar a esse limite aqui. Você não pode passar daqui. Você só pode transitar nessa linha que eu estabeleci, nos limites máximos dessa linha. Você não pode passar do limite máximo dessa linha. Porque se você passa, você vai estar transgredindo a minha pessoa. Você vai atuar na ilegalidade e vai trazer impactos negativos contra a minha pessoa. Então, respeita o meu ambiente. Respeita a minha autonomia. Respeita a autonomia. O espaço vital da tua pessoa. Os limites que você impõe numa linha imaginária vai trazer paz todos os dias da tua vida. Você precisa impor limite nas pessoas. E saber quem são as pessoas certas que você pode investir para conviver perto de você. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aqui está falando, quando põemos limites, nós protegemos o nosso bem-estar. Quando você põe limites, você protege seu bem-estar. Você cultiva, glórias a Deus, um respeito entre as pessoas e a sua pessoa. Glórias a Deus. Glórias a Deus. E alguém não vai ter a legalidade para ele, porque é ilegal, tá? De vir depreciar a tua pessoa. Eu vou repetir. Ninguém pode vir depreciar a tua pessoa. Ninguém tem o direito de trazer uma depreciação sobre o teu caráter, a sua pessoa. Isso aí, glórias a Deus, está errado. Se alguém está depreciando o teu caráter, está errado. Glórias a Deus. Pode chegar até ser, glórias a Deus, um crime? Glórias a Deus. Pode ser um crime. Alguém que fica depreciando outra pessoa constantemente, ela está cometendo um crime. Glórias a Deus contra outra pessoa.
Porque ela está atacando a autonomia pessoal da outra pessoa, ela está atacando a integridade física, mental, pessoal e fisiológica da outra pessoa, glórias a Deus, e está tirando a paz daquela pessoa, glórias a Deus. Isso é um ambiente de perturbação, isso vira um crime, glórias a Deus. Isso não é bom, glórias a Deus. Bom é manter o respeito em ambas as partes, com você colocando limites entre a outra pessoa e a sua pessoa, glórias a Deus. Trazendo uma autonomia positiva e não trazendo alguém que venha depreciar a tua pessoa, mas que venha ter educação, respeito, apreciação sobre o teu caráter, com você colocando limites sobre aquela pessoa, respeitando você e não ultrapassando limites que você colocou. Glórias a Deus. Para que não venha se tornar um assédio moral. Porque quando parte para um assédio moral, a pessoa está cometendo crimes. Quando alguém está depreciando a tua pessoa e não apreciando na legalidade do respeito, mas está depreciando, essa pessoa está cometendo assédio moral. E assédio moral é crime? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então aqui está dizendo que você tem que amar as pessoas, mas não é obrigado a conviver com todas. Glórias a Deus. Vamos ler aqui também, na palavra do Senhor, algo poderoso, né? Porque existem amizades positivas, amizades negativas, amizade que vem para abençoar e amizades que vêm para destruir. E você precisa vigiar nessas amizades. Glórias a Deus. Ora a Deus primeiro. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Provérbios, verso 27, capítulo 27, verso 17, diz assim a santa palavra do Senhor. Assim como o ferro afia o ferro, assim também o homem afia pelo contato com o seu próximo. Esfregando duas lâminas de ferro, ambos ficarão afiadas e poderão cortar mais eficazmente. Eu não vou me aprofundar nesse verso aqui, tá? Não vou me aprofundar, mas vou trazer algo simples que é poderoso sobre esse verso. Simples na palavra, mas poderoso na eficácia da sua palavra. Glórias a Deus. Provérbios, capítulo 27, verso 17. Assim como o ferro afia o ferro, assim também o homem afia pelo contato com o seu próximo. Esfregando duas lâminas de ferro, ambos ficarão afiados e poderão cortar mais eficazes. Aqui está dizendo, amizades positivas servem como uma fonte de encorajamento, sabedoria e responsabilidade. Vou repetir, amizades positivas servem como, glórias a Deus, aqui está dizendo, uma fonte de encorajamento, de amizade, de amor, de reciprocidade. E amizades negativas, de destruição, de ausência de paz, de tirar você da missão de vida, do propósito de vida que Deus tem para você, da tua vida que você vem vivendo, buscando crescer, arrancando você dos teus sonhos pessoais, te livrando, glórias a Deus, daquilo que você deseja fazer de bom para você, assim Deus vinha permitir, tirando você do caminho de uma jornada poderosa, abençoada que você está vivendo e te levando para um ambiente de destruição. Isso é uma amizade negativa, glórias a Deus. Mas a amizade positiva, ela te abençoa, ela é mais para perto de Deus, ela te ama, te honra, te respeita e ela se alegra quando você tem vitória, glórias a Deus. E ora por você que é teu bem, glórias a Deus. Então esse verso aqui, ele fala de amizades positivas que servem como uma fonte para abençoar a sua vida e amizades negativas que são destruidoras e vai trazer destruição para a tua vida. Glórias a Deus. Aqui, o rei Davi, glórias a Deus, e Jonas exemplificaram aqui uma amizade. 1 Samuel, capítulo 18, verso 1, fala da amizade de Jonatas e Davi. Jonas amava Davi, glórias a Deus, e Davi amava Jonas, glórias a Deus. 1 Samuel 18, 21, aqui fala, né, diz que Jonas amou Davi como a si mesmo. A amizade de Davi e Jonas, os dois, aqui proporcionaram um apoio emocional, encorajamento, conselho estratégico em tempos de adversidade. A amizade entre Jonatas e Davi foi uma fonte de conselho estratégico em momentos de luta, de perseguição, de adversidade. Quando Saul estava perseguindo Davi, Davi perseguiu Davi durante
10 anos, implacavelmente. Mas Davi se manteve firme com Deus. E Davi se tornou o rei de Israel, um dos 3 maiores reis da história. Mas Jonatas amava Davi. Aqui fala que o rei Davi e Jonatas, eles exemplificaram uma amizade de profundo apoio, baseada no respeito mútuo e na lealdade. Uma amizade de profundo apoio, baseada no respeito mútuo e lealdade e amor. Isso é poderoso, isso é importante para a vida. Alguém que tem um respeito mútuo por você, que tem uma amizade baseada no respeito mútuo, em amor, independente dos momentos de adversidade e alegria. Essa é uma pessoa que você pode manter perto de você, assim como era aqui, entre Davi e Jonatas. Glórias a Deus, glórias a Deus. Como eu falei, Jesus amava a todos. Jesus amava a todos. Os 12 discípulos andaram com Jesus, mas Jesus tinha mais intimidade com Pedro e com os irmãos Tiago e João, apesar que Jesus andava com todos. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Você precisa entender e aprender com Jesus também. Glórias a Deus. Porque Jesus é tudo na nossa vida. Você precisa entender e compreender quais são as pessoas que você deve trazer para o seu meio ambiente, para você investir nelas. Jesus morreu na cruz do Calvário. Deu a vida por todos na cruz do Calvário. Ele ama a todos. Jesus ama a todos. Mas aquelas pessoas que Jesus ama, Deus quer que você não ande com elas. Deus ama a todos. Deu a vida por todos. Jesus, glória a Jesus. Mas nem todas as pessoas Deus quer que você ande. Mesmo Ele amando aquelas pessoas e te amando também. Então você precisa saber aonde você vai investir, quais pessoas que devem andar com você, conviver com você, fazer parte do meio ambiente, saber de coisas pessoais suas, se assim você quiser vir a compartilhar, para que você venha viver bem na terra, tenha a compreensão e o entendimento sobre as pessoas, seu caráter, seu estilo de vida, seu modo de vida, qual é a sua proposta, qual é a sua visão de mundo. O que é a visão de mundo? É a forma como um indivíduo, um ser humano vê e interpreta o mundo ao seu redor. Se acha que as pessoas te amam, se elas querem teu bem, se elas são verdadeiras contigo, se ela ora por você, se alegra com a sua pessoa, se ela quer te ver feliz e ficar em paz, satisfeito com as tuas realizações. Se Deus permite elas estar próximo a você, isso é importante para a vida. Sobretudo, em primeiro lugar, orar, louvar, buscar, jejuar e trazer Deus para a tua vida, sobre tudo na vida, e perguntar a Deus sobre o que são as pessoas. Assim, querendo Deus, Ele te revela e te dá um entendimento sobre o que são as pessoas. Porque o mundo, glórias a Deus, é difícil. As pessoas, glórias a Deus, nos abraçam, mas têm sentimentos diferentes conosco. E você precisa entender quem são as pessoas. Deus manda amar, você tem que amar a todos. Amar não é conviver, como eu falei. Jesus morreu por todos na terra. Mas pessoas que Jesus morreu, que você conhece, Jesus ama elas. Mas as pessoas que Jesus morreu por ela na cruz do Calvário, como você, glórias a Deus, existem pessoas que Deus não quer que você venha conviver com elas. E quando você dá ouvido à voz de Deus e foca no que Deus fala em qualquer área da vida, como também sobre investir em pessoas e trazer pessoas para viver no teu ambiente, vai te abençoar, facilitar a forma como você vive e você vai ter uma vida tranquila, abençoada, glórias a Deus, e com um pouco mais de paz sobre a medida do entendimento, da perspectiva, do conhecimento que você tem sobre as pessoas e saber quem pode estar aliado contigo e não pode estar aliado. Mas, independente, você tem que amar a todos e abençoar a todos e orar para Deus salvar a todos em nome de Jesus. Glórias a Deus. Peça a Deus entendimento sobre quem são as pessoas. Glórias a Deus. E procure fazer a sua parte. Também saber quem você deve investir, quem pode estar perto de você e não investir, quem não pode estar perto de você. Isso é de sua importância para a vida. Vamos ler aqui a Santa Palavra de Deus que se encontra no livro, glórias a Deus, de 1 Marcos, capítulo 20. Diz assim a Santa Palavra do Senhor: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus garante que Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ele deu a vida por você na cruz do Calvário. Ele te ama e quer te salvar. Deus é grande,
Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém? Glórias a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.